uma alegria estar com vocês nessa escola de verão. E esse tema de karma e regeneração, acho que é um tema fascinante. E eu introduzi uma outra palavra no meio, que é livre-arbítrio. Então, eu estou fazendo a proposta aqui, nós conversarmos sobre esses três aspectos que eu acho que estão bastante relacionados. Mas antes eu queria trazer um pouco de uma visão sobre o karma que me parece muito importante, que às vezes não é tão enfatizada dentro da literatura que nós temos estudado no meio teosófico. É a visão do karma como uma lei de justiça e também uma lei de equilíbrio. Eu gosto muito da imagem de quando você joga uma pedra num lago que está tranquilo, né? Imagine um lago assim com a superfície espelhada, e você joga uma pedra no meio do lago, automaticamente uma série de ondas surgem, e essas ondas se espalham pelo lago, vão até as suas bordas, se refletem nas bordas, e, em última análise, elas convergem novamente para o ponto que gerou o desequilíbrio, que foi o ponto em que a pedra caiu. Então, o karma, nessa visão, é uma lei que busca sempre restabelecer o equilíbrio universal. E isso tem um vínculo muito forte com aquela visão teosófica de que o universo não é um caos, é um cosmos. Essa é uma frase, inclusive, de Helena Blavatsky, que o universo não foi gerado ao acaso, ele foi gerado com um propósito. Existe uma lei de evolução, existe uma inteligência que está a serviço de um propósito maior, que, por vezes, é ininteligível para nós, que estamos ainda tateando, né? Estamos começando a aprender essas leis universais que governam os destinos da humanidade. Para nós, coisas que acontecem no nosso dia a dia são difíceis de compreender, porque nós não temos uma visão integrada, uma visão completa desse propósito maior e dessa lei maior da evolução. Então, às vezes, nós nos revoltamos, ficamos insatisfeitos ou ficamos pesarosos com o que está acontecendo e, às vezes, ficamos até pessimistas com a situação com a qual nós estamos convivendo, especialmente na atualidade, quando nós temos um mundo que está passando por uma fase muito difícil, né? Eu diria que é uma crise multifacetada, uma crise ecológica, uma crise climática, uma crise na educação, uma crise alimentar, uma crise educacional, que, no fundo, pode ser resumida como uma crise na nossa maneira de viver, uma crise de consciência. Então, nós temos assim que observar tudo isso que está acontecendo, né? E entender que nada ocorre por acaso e que o homem, pelo fato de ter desenvolvido toda essa tecnologia que permite avanços fantásticos na saúde, na engenharia, mas que também criou a bomba atômica, que está gerando armas terríveis de destruição e está trazendo, assim, inclusive, o enriquecimento de uma elite às custas do sofrimento, né, e do empobrecimento, muitas vezes, de grande parte da população mundial. Então, é uma crise que é difícil de ser compreendida na sua totalidade. Mas, se nós olharmos a situação como sendo resultante de uma série de condições que foram criadas, em grande parte, pelo homem, e entender que nós estamos nos desviando
daquele propósito, que é o propósito para o qual nós estamos aqui, talvez nós tenhamos assim uma percepção melhor de como que nós podemos orientar as nossas vidas. Então, eu vejo o karma como uma coisa assim muito clara, né? Ela é uma lei universal de causa e efeito, mas ela tem essa característica muito importante de ajustar a parte com o todo, não é? Quer dizer, se nós fazemos parte desse todo maior, né, e eu acho que ninguém duvida no meio teosófico da unidade da vida, que tudo faz parte do todo, que existe uma integração entre todos nós somos divinos por natureza. Então, o que acontece? Se um ser humano atua de forma que fere essa ordem maior, o todo, vamos dizer assim, a própria natureza, ela se mobiliza, assim como as águas do lago se agitaram e acabaram gerando as ondas, e essas ondas voltaram a incidir sobre o ponto de partida, para que o equilíbrio seja restabelecido. Se existe um propósito na humanidade, um propósito na vida, a própria natureza, que é a expressão desse propósito, ela não tolera aquilo que destoa, aquilo que afasta, vamos dizer assim, que está bloqueando ou está prejudicando o caminho natural desse processo evolutivo. Então, a gente pode fazer um paralelo com as nossas células. A gente pode imaginar que nós somos células de um corpo maior, de um corpo universal. E, na medida que uma célula começa a se opor, começa a agir em desarmonia com o corpo, porque, vocês veem, o nosso corpo possui muitas células, mas todas as células estão cooperando. E existe uma harmonia no corpo, todos os órgãos trabalham em uníssono, né, para que haja saúde no corpo. Vocês veem que desde daquela primeira célula que surgiu, né, a partir do embrião e que foi se reproduzindo, né, foram se formando órgãos, cada um com a sua função, e as células todas trabalham para que haja essa harmonia no corpo. E quando há algum desequilíbrio, há um processo natural de regeneração. Um exemplo, né? Se você se corta, o que acontece, né? O organismo como um todo se mobiliza para reparar aquele problema, aquele corte que gerou uma desarmonia, que gerou uma falha, vamos dizer assim, na estrutura de saúde do corpo. Então, se o corte não for muito profundo, há o processo de cicatrização e cura, e depois de algum tempo, talvez você nem veja mais aquele corte que foi gerado, né? Então, vocês veem que existe um processo natural de regeneração. Quando você derruba algumas árvores numa floresta, se o número de árvores derrubadas não for muito grande, por exemplo, numa clareira, a própria floresta se regenera. Agora, se você derruba uma área enorme da floresta, aí você está indo contra a lei natural de regeneração, que nem quando você tem, por exemplo, no caso do ser humano, se ele tem um desastre, um problema muito grande de saúde que faz com que grande parte do seu corpo fique prejudicado, essa regeneração já fica bem mais difícil, fica bem prejudicada. E, às vezes, é impossível até. Então, nós temos que olhar esse conjunto, né, que compõe a nossa vida e perceber que nós não podemos ser células que estão trabalhando em desarmonia com o todo. O que é uma célula que trabalha em desarmonia com o corpo? É uma célula cancerígena, por exemplo. Ela está se reproduzindo de uma forma que não é natural. Ela está indo contra a lei natural do corpo, que busca sempre o equilíbrio e a saúde. E ela pode, se essa reprodução
disfuncional não for contida, ela pode até matar o organismo. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que a nossa ação da nossa, assim, nos vendo como células desse corpo maior, do grande ser universal, do grande homem ou mulher universal, essa nossa ação precisa estar integrada no todo. Só que, para que nós possamos perceber qual é a ação correta, qual é a ação que não vai gerar um karma negativo, que não vai prejudicar outras pessoas, nós temos que ter uma capacidade de perceber o todo, de perceber qual é a ação correta nesse mundo em crise, qual é a nossa parte dentro dessa grande sinfonia universal. Eu gosto muito dessa metáfora da grande sinfonia. Isso tem a ver com o Dharma de cada um, onde cada ser humano é como se tivesse uma partitura, como se fosse um músico que tem uma partitura e ele tem que executar, né? Ele deve executar aquela partitura da melhor maneira possível. Mas para que ele possa tocar a sua música com propriedade, com beleza, ele precisa se capacitar, ele precisa afinar o seu instrumento, ele precisa aprender a tocar aquele instrumento, a usar adequadamente aquele instrumento. Então, vocês veem que a nossa vida é um processo contínuo de aprendizado e é um processo contínuo também de afinar o nosso instrumento para que a nossa música seja a mais bela, a mais plena, né? A mais integrada possível e a mais regeneradora, porque a boa música é capaz de tocar o coração das pessoas, inclusive transformar emocionalmente, mentalmente, o estado em que as pessoas se encontram. Então, você vê a questão também da responsabilidade individual. Isso eu acho um ponto muito importante em relação ao karma. Nós não estamos aqui para seguir um manual de instruções, faça isso, não faça aquilo. Às vezes as pessoas ficam muito presas a doutrinas, a códigos, mas a lei do karma exige muito mais que isso, exige uma afinidade com o próprio movimento da vida. A vida está sempre se renovando, sempre se modificando para que um propósito maior possa se manifestar. Nada permanece inerte ou estático. Então, o que já foi não serve de modelo para o que virá. Daí a importância dessa sensibilidade, dessa capacidade de nós nos vermos dentro de um todo maior, integrados com a comunidade, integrados com essa grande orquestra, onde cada um está executando o seu som. E essa nossa capacidade de nos afinar é que vai ditar a possibilidade de nós sermos felizes. Então, eu queria trazer um tema que já foi bastante conversado aqui na Escola de Verão, que é a questão da liberdade. O livre-arbítrio, que é muito preconizado como sendo importantíssimo, né? Todos nós temos liberdade para fazer aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Mas essa questão do livre-arbítrio, ela é um pouco capciosa. Por quê? Porque nós não temos uma liberdade total. Nós fazemos parte do organismo. Se nós começarmos a tocar o nosso instrumento fora de tom, se nosso instrumento não estiver afinado, ou se nós entrarmos com o nosso som no momento errado, não obedecendo o ritmo da orquestra, ou não obedecendo o que estabelece a partitura, tocando a nota errada, você vai prejudicar o todo. Basta um músico tocando errado na orquestra, que toda a orquestra fica prejudicada. Então, nós temos que perceber a liberdade de uma forma muito mais ampla. Eu diria que a liberdade tem muito a ver com o cumprimento daquilo que é a nossa razão de ser aqui nessa vida,
que é o que vai nos propiciar uma verdadeira liberdade, nós estamos totalmente afinados, despertos e cientes de qual o propósito da nossa existência e qual a nossa parte dentro desse grande drama da vida. Tem uma frase que é atribuída a Napoleão, que eu acho muito significativa, que eu até já mencionei em outras palestras, né? O Napoleão dizia o seguinte: você pode fazer o que você quiser, mas você não pode escolher o que você quer. Então, você vê, as pessoas se acham muito livres, só que elas estão, na verdade, escravas dos seus desejos. Então, se uma pessoa se acha livre para beber, ficar bêbado e ter até um problema de saúde, isso não é uma coisa natural. Ela está escrava daquele vício que faz com que ela beba cada vez mais, ou que fume cada vez mais, ou se drogue cada vez mais. Então, ela teoricamente tem o livre-arbítrio de beber ou não beber, mas na verdade ela não consegue fazer aquilo que é melhor para ela, porque o desejo, né, é maior do que a sua capacidade de perceber a realidade como um todo. Então, nós temos que ter assim, a noção muito clara que o nosso livre-arbítrio não pode ser o equivalente de dizer eu faço o que eu quiser e o resto que se dane, porque não é assim, né? Tem um livro que eu li muitos anos atrás, quando eu era jovem ainda, né? A Idade da Razão, de Sartre. É um livro que é muito interessante, né? Uma das obras-primas de Sartre. E nesse livro tem uma personagem chamada Yvette, e era uma garota muito rebelde, muito satisfeita com a vida que ela levava na casa dos pais, estava sempre brigando com os pais estavam sempre cerceando a sua liberdade, ela não podia sair, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E um dia ela decidiu que ela não ia aguentar mais aquele tipo de vida e fugiu de casa. E aí é interessante que ela pegou um trem e foi parar numa outra cidade. E aí, quando ela desembarcou do trem, ela pensou, puxa, eu sou livre, mas eu sou livre à toa. Por quê? Porque ela tinha um objetivo, um desejo muito grande de sair daquele ambiente em que ela estava. Ela achava que na hora que ela se libertasse daquele ambiente que era, de certa maneira, opressor, ela seria feliz. E aí ela saiu daquele ambiente, mas ela levou a consciência dela com ela. Os problemas dela continuavam no seu interior. E aí ela percebeu que isso não era liberdade de fato, que ela estava livre à toa, ou seja, a vida tinha perdido o propósito. Você vê que é interessante, tem pessoas que ficam tão fechadas em cima de um desejo e às vezes conseguem o desejo e quando conseguem, a vida fica meio vazia, porque, né, não tem mais aquilo que perseguir, aí vão buscar outra coisa, né, vão inventar alguma outra coisa, algum outro desejo para perseguir. E não estão percebendo que existe um todo muito maior, que existe uma ordem na qual todos nós estamos inseridos e que a chave para que nós possamos realmente ser felizes é estarmos integrados nesse todo e agirmos em harmonia com essa ordem universal que se manifesta através do karma. Então, voltando à questão do karma, o karma ele é um grande instrutor, porque ele procura ajustar a ação e a vida, né, no sentido maior, de cada parte, de cada ser com o todo, de maneira que não haja conflito, de maneira que haja harmonia. Se nós fazemos parte de um organismo, todos precisam colaborar com esse organismo para que haja saúde, para que todos possam viver bem, né, para que a orquestra possa tocar com qualidade e encantar todo mundo. De maneira que essa questão da liberdade tem que ser vista como dentro de um contexto muito maior. Quer dizer, quando
que nós podemos ser livres? Quando nós estamos totalmente cientes daquilo que é a nossa vocação natural, aquilo que é o nosso trabalho, a nossa contribuição para esse todo. Eu gosto muito de fazer com que as pessoas se questionem o que a vida espera de mim nesse momento. Porque se nós descobrirmos o que a vida espera de nós, aí nós podemos caminhar na direção correta. Agora, se nós estamos presos a preconceitos e queremos agradar um, agradar outro, e seguir vícios, seguir ideologias, nós nos afastamos daquilo que seria o nosso caminho natural e nós acabamos sofrendo muito. E a cura para essa condição é nós abrirmos a nossa percepção, nós desenvolvermos a nossa capacidade de estarmos em sintonia com o todo. E aí surge aquela palavra que é mágica hoje, né, que é uma palavra fundamental, que é a regeneração. A regeneração, o que é? É você se tornar capaz de ser um curador, ser um guardião da natureza, um guardião da terra, um ativista que vai ser responsável pelo trabalho de regeneração, de reconstrução daquilo que foi destruído, que foi perdido, né? E que foi tirado do seu caminho natural. Então, aí existe esse relacionamento entre esses três pontos. O karma, que é a lei do ajuste, né? A liberdade, o livre-arbítrio e a regeneração. Quer dizer, quando nós estamos totalmente cientes que o nosso livre-arbítrio tem que ser colocado a serviço de uma obra maior, de uma inteligência maior que rege tudo que está acontecendo aqui nessa vida e nesse planeta, nós podemos nos oferecer para ser instrumentos dessa regeneração. Não só a regeneração interna, que é fundamental para que a gente possa realmente agir, mas ser instrumentos também da regeneração planetária, da regeneração de todo o todo à nossa volta. E essa percepção de que nós podemos fazer a diferença, ela traz uma esperança, ela empodera. Porque uma das coisas mais tristes é quando você vê uma pessoa que olha para esse mundo aí fora e diz, não, esse mundo não tem jeito, olha só a corrupção, a poluição, o aquecimento global, eu sou muito pequeno, não posso fazer nada. Aí mergulha num estado depressivo, num estado de tristeza e acaba na inércia. E isso é o pior que pode acontecer para as pessoas, né? Eu conheci eu tinha um amigo, né? Tenho, aliás, ele é um amigo que está um pouco afastado hoje, mas ele era um grande colaborador do Gaia e de outros movimentos que eu estou envolvido. E agora, no início da pandemia, eu conversei com ele e ele estava num estado assim muito para baixo. Ele disse, olha, não tem jeito, o aquecimento global veio para destruir tudo, a humanidade está cada vez pior, a corrupção está incontrolável e nós chegamos a um ponto de não retorno. Então, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui no meu canto, não vou me envolver mais com nenhum movimento, que eu acho que é inútil. Então, você vê essa atitude, é uma atitude terrível, que leva à depressão, que leva ao imobilismo e faz com que as pessoas não cumpram a sua parte dentro do todo. E eu gosto de dizer o seguinte, independente do que venha a acontecer, porque nós não sabemos, né? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. O mais importante é nós sentirmos qual é a nossa contribuição, considerando toda a nossa capacidade, os nossos dons, a nossa vocação, o que nós estudamos, o que nós sabemos, os grupos com os quais nós convivemos, o que nós podemos dar como a nossa
melhor contribuição. Isso é tão importante, porque se nós dermos o nosso melhor, não importa o que venha a acontecer. Até porque essa vida é limitada, né? Nós não estaremos aqui para sempre. O que nós podemos fazer? É fazer o nosso melhor, tanto educando as pessoas, dando exemplo, reconstruindo aquilo que foi destruído. Enfim, a palavra mágica é regeneração, trabalhando para a regeneração. Mas para que a gente possa ser um agente de transformação do planeta, nós precisamos nos transformar também, porque nós somos o mundo, como diz o Krishnamurti. Nós somos esse todo, e esse todo está em nós. E o bonito é isso, né? Quando nós nos preparamos, nós nos empoderamos, nós nos energizamos, né? Nós nos tornamos capazes de agir. Essa é uma condição. Você vê uma pessoa doente, deprimida, ela não tem capacidade de fazer nada. Agora, uma pessoa que está esperançosa, não uma falsa esperança, mas tem aquela esperança no sentido de uma capacidade de ver um futuro possível. Isso que é legal. O futuro possível que eu vejo pode ser diferente do futuro possível de outras pessoas. Mas quando eu vejo que há uma possibilidade de transformar o que está aí para melhor, isso nos dá uma grande energia. Isso vai contra aquele estado de inércia, aquele estado de depressão da pessoa que se sente incapaz, que acha que está tudo errado. E quando nós vemos que nós podemos ser um agente de transformação, que nós podemos fazer a diferença nesse mundo, cada vez mais nós nos preparamos interiormente, inclusive através da meditação, através das práticas espirituais, para nos energizarmos, para nos capacitarmos, para sermos realmente um elemento que vai fazer diferença nesse mundo. E o interessante é que essa ação regeneradora nunca pode ser uma ação isolada, uma ação meramente pessoal. Se nós percebemos que nós somos células de um organismo, nós temos que trabalhar junto com outras pessoas, junto com os grupos aos quais nós pertencemos, né? E a Sociedade Teosófica certamente é um desses grupos que está desenvolvendo um trabalho cada vez maior. E a regeneração é uma das principais funções da teosofia moderna. Ela cada vez vem mais sendo utilizada. A Radha Burnier foi uma grande líder, né, presidente durante muitos anos, e ela escreveu um livro, inclusive, Regeneração Humana, porque ela entendia a importância de nós nos regenerarmos para podermos também regenerar o mundo, para sermos agentes de transformação. De maneira que essa esperança ativa, não esperança tola, mas aquela esperança de quem está visualizando que é possível um mundo melhor, que é possível um mundo mais pacífico, que é possível um mundo mais solidário, um mundo mais fraternal, dá uma perspectiva muito maior para a nossa vida. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui apenas vivendo e fugindo do sofrimento. Apesar das dores, dos sofrimentos que são inevitáveis, nós temos um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. As pessoas que estão conosco também não se juntaram a nós por acaso. Nós temos um propósito compartilhado, inclusive. E na medida que nós agimos com inteligência, nós agimos com propriedade, agimos com amorosidade, com tolerância, e percebemos que a nossa vontade individual tem que estar afinada com a vontade maior, com a vontade não só do grupo, mas a vontade divina. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Aí, aquele estado de estar cabisbaixo, triste, deprimido, é substituído por aquele estado de que eu sou eu faço parte de uma hierarquia criadora.
eu faço parte de um grupo que está trabalhando para o bem comum. Eu faço parte de uma equipe que está trabalhando para a regeneração humana, para a regeneração planetária, para que o mundo possa ser um lugar mais feliz, com mais oportunidades, com mais inclusão. São tantas coisas belas que precisam ser feitas, né? A educação, nós podemos trabalhar pela educação, podemos trabalhar pela regeneração ecológica, podemos trabalhar pelo social. Existe um campo imenso a ser trabalhado. Eu gosto muito daquela frase de um dos mestres que falou que está na hora da teosofia entrar na arena. Eu sempre repito essa frase porque agora, mais do que nunca, né, essa frase foi proferida há mais de 100 anos, né, 140 anos talvez, mas hoje, mais do que nunca, está na hora de nós deixarmos de lado o imobilismo, a crença que nós somos muito pequenos para fazer alguma coisa, entender que a transformação depende de nós. Já que nós somos o mundo, nós temos necessidade, faz parte da nossa responsabilidade essa postura de se oferecer como um agente. Então, a ideia é que nós venhamos a nos fortalecer, nós venhamos a nos preparar e também colaborar com os grupos aos quais nós pertencemos, para que juntos nós possamos realmente criar esse mundo dos nossos sonhos. Vamos acreditar que é possível e não importa o que venha a acontecer, vamos dar o nosso melhor. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Estamos juntos.